verso 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere, fechado com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo, ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes da vossa doutrina Jerusalém, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto,
e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra lida, exposta aos nossos ouvidos. Pedimos ao Senhor que faça agora com que esta palavra pura, santa e inspirada penetre os nossos corações, toque as nossas consciências, para que nós, ao ouvir, ao meditar nas tuas santas escrituras, possamos viver de forma a honrá-lo, Senhor. Trabalha na tua palavra, Senhor, em nosso meio. Trabalha a tua palavra, Senhor, edificando, exortando, ensinando, consolando, por meio do serviço dos irmãos. Irmãos, chegamos aqui ao capítulo 5 e nós começamos a ver os primeiros problemas a adentrar na igreja. Este casal, Ananias e Safira. No capítulo 4, versículo 36, nós vemos que um homem chamado Barnabé, que depois se tornou companheiro de Paulo em suas viagens, ele vendeu uma propriedade que tinha, um campo, e trouxe o dinheiro todo aos pés dos apóstolos. Essa era uma obra pura de um coração generoso de um irmão. Ele via a necessidade em Jerusalém, vendo aquilo, o seu coração se abriu e generosamente a necessidade, vendeu o que ele tinha e deu aos pés dos apóstolos. Obra pura, obra realizada pelo Espírito Santo. Mas, onde tem gente, tem problema. Um casal viu o que aconteceu. Olha, aquele homem ali, agora ele passou a ser considerado pelos irmãos. Olha o que ele fez. Vamos nós fazer também para receber alguns méritos. Porque o pensamento de Ananias e Safira não era o pensamento, olha, ali a necessidade, vamos ajudar. O pensamento é, vamos receber um pouco de glória, né? E vamos fingir que nós vendemos e estamos dando tudo, embora a gente vai ficar com uma parte do dinheiro. Foi isso o que eles fizeram. E naqueles dias, irmãos, como sempre, o Senhor, quando vai começar uma obra, lá no Velho Testamento, por exemplo, quer ver? Vamos lá, em Números. Vamos lá em Números 15, versículos de 32. Um casal morreu só porque mentiu. Já pensou se estivesse acontecendo isso hoje em dia, irmãos? Quantidade de gente que ia estar morrendo. Mentiram ao Espírito Santo. Aquela obra era tão pura, irmãos. Aquela obra era o início da igreja. O Espírito Santo não iria permitir essas coisas. Veja Números 15, versículo 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se devia fazer. Prenderam o homem, né? Então disse o Senhor a Moisés, tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Irmãos, quando o Senhor começa a realizar algo novo, e aqui ele estava fazendo algo novo, ele tinha tirado o povo de Israel do Egito, e agora eles estavam no deserto. O Senhor estava fazendo algo novo, o Senhor tinha entregue uma lei a eles. A lei não permitia trabalhar aos sábados.
E este homem estava trabalhando no sábado. O que aconteceu? Morreu. Depois desse fato, muita gente deixou de guardar o sábado. Muitos profetas condenaram as pessoas por não estarem guardando o sábado, mas elas não estavam morrendo. Então, assim como as curas e os prodígios no começo da era da igreja eram notórios e vistos grandemente, eram um início, assim também os juízos de Deus no começo eram pesados, firmes e fortes. Como aqui no deserto, começou-se a obra ali do Senhor ao tirar. Era algo novo que o Senhor estava fazendo. Não guardou o sábado? Morre. Depois você vai ver o povo de Israel muitas vezes desobedecendo a lei do sábado. Mas e hoje? Tem muita gente mentindo também. Tem muita gente... Porque o que o Senhor pesou ali no coração de Ananias e Safira? A obra que eles fizeram, olhando assim, era boa, irmão. Mesmo que fosse metadinha do que eles estavam dando. Quem de nós vende alguma coisa e dá metade? Então era uma obra boa, mas o Senhor pesou as motivações interiores. E é isso sempre que o Senhor pesa. Não é o tanto que é feito ou como é feito, mas as motivações interiores. Ele sonda isso, né? E naquele momento, na pureza que estava a igreja, o Espírito Santo ali agindo poderosamente, não, aqui isso não vou permitir. Não vou permitir. Então, um juízo foi dado. Levítico 10, versículo 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. Mais um caso, Levítico 10, 1 e 2. Mais um caso de que, quando o Senhor está iniciando algo, Ele estava iniciando aqui o sacerdócio levítico, foram fazer coisas que não eram para fazer, morreram. Nós temos o caso de Acã, morto. Nós temos o caso de Uzá, foi tocar na arca, morto. Então, quando o Senhor começa coisas novas, assim Ele agia. Nós temos o caso em 1 Coríntios 11, versículo 30, que o Senhor diz, olha, é por isso, porque vocês não estão guardando a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, de maneira digna, de maneira correta, há muitos doentes e muitos que dormem entre vocês. Essa condenação é para que vocês não sejam julgados com o mundo. Então veja, irmãos, esse é o começo da igreja, Atos, onde a obra do Espírito Santo, tanto para os milagres quanto para os juízos, estava presente. E nós sabemos, irmãos, que com o passar do tempo, os milagres foram diminuindo. Hoje é o que se vê, os milagres diminuindo. E nós vemos também que estes juízos também estão diminuindo, né? Eu nunca vi um relato assim. A pessoa mentiu e morreu, né? E quem teria a autoridade de Pedro para dizer, olha, você mentiu a Deus, você vai morrer. E puf, acontece na hora. Aí chega a mulher depois e fala, aí ele pergunta, ela mente também, fala, já está aí, vão levar você também, você vai morrer. Os apóstolos tinham uma autoridade que não é a autoridade que todos os demais crentes possuem. Eles podiam entregar pessoas a Satanás, eles podiam dizer que fulano vai morrer, e acontecia, né? Então é importante, a gente sempre tem falado essas coisas, né? No início do livro de Atos, que não é tudo que acontecia aqui que vai acontecer novamente, mas tal era a pureza da obra que o Senhor estava realizando naquele momento. Agora, as aplicações que nós podemos tirar para nós é que o Senhor agora, por mais que nós não estejamos morrendo quando pecamos contra Ele, Ele sonda as motivações do nosso interior. Se o nosso serviço a Deus é parecido com o serviço que Ananias e Safira queria prestar, ou seja, de receber glória dos homens, de aparecer e não de servir a Deus, isso não tem valor para o Senhor. Isso é muito solene. Talvez nós não vamos cair duros agora,
mas nós não teremos nenhuma recompensa no dia vindouro. Quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, Ele vai falar... Bom, outro irmão pode prosseguir. Irmãos, ainda sobre Ananias e Safira, também que me chamou bastante atenção e como aplicação para nós, né? O irmão falava sobre a falta da recompensa, né? Mas a palavra também diz que o salário do pecado é a morte, né? E quando a motivação do nosso coração na adoração com o Senhor não está no devido lugar, nós temos também consequências para agora, né? O esfriamento do coração, também a cauterização, né? Como nós já vimos em outros textos, a cauterização da nossa consciência, né? Como a mão, né, de um trabalhador que é machucada e ferida vez após vez, e vai endurecendo, né? Com aquela pele dura, rígida. Assim é o nosso coração também. Eu queria só fazer essa observação para que nós vigiemos sempre os nossos corações a respeito das nossas motivações para com o Senhor, para com os santos de Deus, para que o nosso coração... Irmão, só um detalhe aqui do versículo 11 do capítulo 5. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Dos benefícios, porque aqui, irmãos, Satanás se infiltrou, né? O texto diz, Pedro diz, por que deixaste que Satanás enchesse o coração de vocês? Mas ali havia homens espirituais e o Espírito Santo agindo em grande poder, né? Sendo ouvido, não apagado, não extinguido. Ele estava sendo ouvido pelos irmãos e aquilo foi julgado. Isso fala da disciplina na casa de Deus. Aqui uma disciplina no limite da disciplina, né? A morte, né? Um julgamento do próprio Senhor, né? A gente está dizendo que a gente não vê mais isso acontecendo, né? Mas a disciplina deveria acontecer na casa de Deus contra o pecado. Um irmão que é pego em pecado, ele deveria ser disciplinado. Primeiro conduzido ao arrependimento. Se não se arrepender, disciplinado. Isso gera temor. É o que diz o versículo 11. Que eles tiveram temor. Não é o terror que o mundo terá. O mundo terá terror quando o Senhor voltar, mas é o temor de ofendermos ao Senhor. O saber que a sua casa convém a santidade. Nós andamos muito relaxados, irmãos, com as coisas do Senhor. Todos nós. Muito relaxados, levando as coisas do Senhor de qualquer jeito. Levando a palavra do Senhor de qualquer jeito. Levando a santidade de qualquer jeito. O testemunho que nós damos, às vezes as nossas conversas são muito parecidas com as do mundo. Às vezes nós rimos das coisas que o mundo ri. Às vezes até contamos as piadas que eles contam. O temor vai diminuindo em nossos corações, o temor a Deus, a santidade do Senhor. Mas naqueles dias é dito que, como a disciplina da casa de Deus era tão vista, era tão presente, que o temor veio sobre o coração de todos. O texto vai dizer depois, irmãos, que as pessoas, veja o versículo 13, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Não tinha mais oba-oba na igreja não, irmãos. Porque a coisa era séria. Virei crente. Não tinha isso lá não, irmão. A coisa era para valer. Porque quando mente lá, morre. Então a coisa era séria. O testemunho do Senhor era levado a sério. Pureza, irmãos. Eram os dias de pureza. Eram os dias do frescor e da vida do Senhor. Irmãos, a gente já tem dito que talvez a força, o poder, os milagres, essas coisas nós não vamos ver nos nossos dias. Mas está aí uma coisa que nós devemos clamar ao Senhor que volte. Temor ao Senhor. Um temor santo, um desejo de servi-lo fielmente. Pense, irmãos, pense
nas áreas da sua vida em que você se acostumou com coisas que anteriormente você, por temor ao Senhor, não faria. Pense, irmãos, as áreas da sua vida que, por temor ao Senhor, antes você falava, não, isso aqui... Mas aí você foi deixando e você se acostumou, você se acomodou a padrões mundanos, a coisas que o Senhor não se agrada. O temor se esvaiu da sua vida. Mas isso não pode acontecer, irmãos. Que o Senhor resgate dentro... Irmãos, eu quero só complementar o que o Murilo começou a dizer sobre Ananias e Safira, porque assim, a gente vê aqui, como o Murilo já leu também, sobre Barnabé, né? Vendendo uma propriedade dele, entregando aos pés dos apóstolos. Isso é uma coisa que, às vezes, nos nossos dias, a gente vê também muitas denominações dizendo que nós temos que fazer igual à igreja de Atos, nós temos que vender tudo que a gente tem, praticamente viver irresponsável para dar para a igreja, dar o dízimo, dar tudo que a gente tem. Só que não era dessa forma como a igreja estava agindo aqui, né? Como o Murilo já comentou. Aqui era a direção do Espírito Santo, o Espírito Santo direcionando cada irmão. E Barnabé, é dito aqui que Barnabé vende uma propriedade. Pode ser que é possível que ele tenha outras propriedades. A gente pode até ver aqui. Barnabé vendeu uma propriedade. Isso mostra também que não é irresponsável. O Espírito Santo não está falando para toda a igreja aqui viver irresponsável. Mas, à medida que os irmãos tinham necessidade, quem pudesse, vendia e dava. Aí a gente chega aqui a Ananias e Safira. O irmão comentou que possivelmente eles estavam buscando glória para si, status, né? Porque estava todo mundo fazendo, a maioria dos irmãos vendendo a propriedade, ajudando. E eu queria dizer algo que Ananias e Safira seria mais sutil, é manter a aparência. Estava todo mundo caminhando na direção do Espírito Santo. O coração de Ananias e Safira não era dessa forma, mas eles queriam manter a aparência. Eles queriam fazer a mesma coisa que os outros estavam fazendo, porque se eles não fizessem, eles seriam um pouquinho diferentes dos outros. Talvez nem glória buscavam, mas queriam manter a aparência. Nós podemos nos perguntar, qual foi o erro de Ananias e Safira? O erro deles foi não vender a propriedade? Porque o erro deles não foi esse. Pedro diz, não mentistes a homens, mas a Deus. O erro deles foi a mentira. Como o irmão comentou, o Senhor penetra o nosso coração. E o diabo, como Pedro disse aqui, ele encheu o coração de Ananias e Safira e eles mentiram. O problema não foi vender a propriedade, nem ficar com parte dela. Pedro até diz aqui, se vocês tivessem vendido, não seria de vocês o dinheiro todo? Ou seja, o problema foi a mentira. Isso desconstrói muita coisa que nós vemos nas denominações, né? Que nós temos que fazer assim, nós temos que agir dessa forma. E eu queria só, assim, para finalizar, Ananias e Safira, mantendo a aparência. Eu me lembrei de um homem que também tentou manter a aparência. Quando o Senhor estava na ceia com seus apóstolos, o Senhor disse assim, um entre vós é o diabo. Na hora que o Senhor disse aquilo, todos os discípulos ficaram apavorados. Todos. Todos ficaram até um pouco indignados e querendo saber quem é o diabo entre eles. E Pedro disse para João, que estava do lado do Senhor, pergunte para ele quem é. O Senhor não falou claramente quem era, mas era Judas. Mas o que eu quero dizer aos irmãos, uma coisa a ser frisada, é porque ninguém desconfiou de Judas. Ninguém desconfiou dele. Ele sempre manteve as aparências. Ele estava do lado do Senhor, passou os 3 anos também com o Senhor. E sempre manteve as aparências. Isso, Ananias e Safira
mentiu no seu coração para o Senhor, tentou manter as aparências, possivelmente queriam ter status no meio da igreja. Tamanho foi a afronta que eles fizeram contra o Espírito Santo. E Judas, nós também sabemos o fim que deu. Isso é um alerta para nós, irmãos, porque nós muitas vezes, nós aqui já uma vez, há muitos anos atrás, nós nos arrependemos diante do Senhor porque nós estávamos dessa forma, no automático, às vezes fazendo tudo pela aparência. Não, tá errado, mas vamos continuar. Tá errado, não, mas vamos continuar. Mas não é dessa forma que o Senhor fala conosco. Ele fala, pare e se arrependa. Lembra-te de onde caíste e se arrependa. Nós temos visto em Apocalipse também. A igreja de Sardes tem nome de que vives, mas está morto. Para o mundo, no status, você é viva, você tem nome, mas por dentro está oco, não tem nada dentro. É como uma árvore enorme que a gente vê subindo até o céu. Quando eles cortam a árvore está oca, não tem nada dentro. A árvore não dá nem mais fruto, porque por dentro não tem nada. Isso é tentar imitar o Espírito Santo, imitar as coisas do Senhor, manter as aparências. Isso é um alerta para nós. Tanto Ananias e Safira, como Judas, como o irmão disse, Acã, Uzá, Nadab e Abiú, tentando colocar fogo estranho e manter a aparência, também é fogo estranho. Que isso seja um alerta, irmãos, para nós. Assim como os apóstolos, ninguém desconfiou de Judas, que nós venhamos desconfiar de nós mesmos e nos arrepender diante do Senhor. Irmãos, continuando aí o que o Bruno estava falando, vejamos o versículo 20. Bom, do versículo 12 ao 16, os apóstolos começaram a fazer muitos milagres e sinais com o poder que o Espírito Santo lhes dava, né? Então nós temos aqui as pessoas levando enfermos lá, até para que a sombra de Pedro refletisse sobre eles, esperando alguma cura. O texto não diz propriamente que a sombra de Pedro curava, mas não diz isso. Mas diz que as pessoas queriam que ao menos projetasse alguns deles a sombra deles. É dito que todos que eram colocados ali eram curados. Aqui mais uma diferença, né, do que acontecia lá em Atos, do que acontece hoje em dia. Essas campanhas de cura, essas coisas. Lá na igreja de Atos todo mundo era curado. Lá não levantava um só que curou a dor de cabeça enquanto os outros estão tudo lascados lá, não. Todo mundo era curado de verdade. Era uma obra genuína do Espírito Santo ali. Só que eu quero continuar o que o Bruno estava falando sobre essa questão das aparências. Depois disso, os apóstolos foram presos, né? E aí um anjo foi lá na prisão soltar eles. E o versículo 20, o anjo diz assim: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ao contrário de aparências meramente, aparência mesmo, só externa, o anjo falou: preguem as palavras desta vida, do caminho que vocês vivem, da vida que vocês vivem, da vida do Jesus ressurreto manifesta através de vocês. Não era, preguem esta e esta doutrina, mas preguem esta vida. Era uma vida que eles viviam. Não eram as aparências. Irmãos, esse ponto que o Bruno tocou e a gente olhar, Ananias e Safira, é um ponto que mexe muito conosco. Porque quem de nós não pode ver um pouco de Ananias e Safira em nós? Quando nós queremos aparentar aos homens algo que nós não temos sido mais. Irmãos, é fácil parecer crente. É fácil parecer. É fácil decorar versículos. Mas é tão triste quando nós olhamos para dentro de nós e falamos: Senhor, está oco, está vazio. Onde está esta vida? Preguem as palavras desta vida. O Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, porque nós não teremos um evangelho para pregar sem uma vida para viver. Não tem, irmão. Não tem evangelho para pregar assim. O que tem é hipocrisia.
O que tem é o que o Senhor tantas vezes condenou nos evangelhos com relação aos fariseus. Irmãos, os fariseus eram bons, irmãos. Eles eram bons de aparência. Eles eram bons de conhecer a Bíblia. É difícil discutir com um fariseu, irmão. Ele sabia mais que todo mundo sobre a Bíblia. Mas eles não sabiam nada sobre pureza e verdade no íntimo. No Salmo 51, irmãos, que é quando Davi caiu com Batseba, e ele está ali se arrependendo, ele diz, porque o Senhor se agrada na verdade no íntimo. É disso que o Senhor se agrada, irmãos. Mas nós, muitas vezes na cabeça, ficamos pensando, mas o que os irmãos vão pensar? Mas, não, eu vou manter as aparências, eu estou friozão, mas não, eu estou nas reuniões. Não é para deixar de vir mesmo, mas é para confessar os pecados, mas é para dizer, olha irmão, eu estou frio, olha irmão, eu tenho caído neste pecado, me ajuda. Eu perdi, irmãos, a pureza, a paixão e o zelo que eu tinha. Eu perdi, irmãos. Agora eu estou tentando me esforçar apenas para aparentar. Eu não posso, como disseram os anjos, apresentar as palavras desta vida, porque não é uma vida que eu tenho vivido. Oh, irmãos, isso é um confronto para mim mesmo. Eu prego a palavra todo final de semana, né? Os irmãos também têm pregado agora. Como é difícil, irmãos, quando você fala sem que haja vida. É uma condenação terrível. Um puritano dizia, Richard Baxter, ele dizia, tome cuidado para que quando você não escreve o seu sermão, não esteja escrevendo sua própria condenação. Porque você não vive aquilo que você está falando. Isso, e todos nós, irmãos, nós às vezes julgamos nos outros coisas que nós mesmos não praticamos. E às vezes um irmão, ele não está vivendo de aparência como você está. Então ele deixa aparecer as coisas ruins dele, né? Aí você fala, olha o que ele está fazendo, olha isso. É porque você é esperto o suficiente para não deixar que os outros saibam. Que você tem os mesmos pensamentos, que você tem o mesmo coração, que você tem os mesmos desejos, que você tem a mesma vontade. Você é só mais hipócrita. Oh, irmãos, que forte é isso. Que terrível é o nosso coração, irmãos. Saiba, irmãos, todos nós temos um coração como o de Ananias e Safira. Lá dentro é igual, irmãos. Lá dentro não é verdadeiro, mas os outros estão achando que é. Então a minha reputação está em dia ainda. Isso não tem valor nenhum para o Senhor, irmãos. Mas nós fazemos isso com frequência. Quando na verdade o que deveria nos importar é o que Pedro disse depois para aqueles homens. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Pedro disse isso para aqueles homens, os fariseus. Ele disse, mais importa agradar a Deus. Ah, irmãos. E quem não conhece essa frase de Pedro, não é? Quem aqui não conhece essa frase de Pedro? Mas isso serve para essa vida de aparência. A vida de aparência agrada aos homens e não a Deus. Irmãos, então nós podemos continuar na próxima reunião neste mesmo capítulo, porque eu acho que a ênfase que o Senhor queria dar para nós hoje era essa. Então, se nós avançarmos para outras coisas, nós vamos perder aquilo que o Senhor quis falar nesta reunião. Que o Senhor nos conduza e nos faça